Gente, eu quero conversar com vocês sobre Ramon Dias, ex-técnico do Vasco da Gama e atual técnico do Corinthians. Vamos conversar sobre Ramon Dias? Bom, gente, eu peço por gentileza que você curta aí, dê o like. Por favor, faz isso agora, porque se você deixar para mais tarde você vai esquecer. Eu preciso de likes para que meus vídeos sejam mais divulgados aqui no YouTube, né? Peço por gentileza que você compartilhe, sobretudo se você gosta de futebol. Peço que você se inscreva no canal. Peço que você se inscreva no canal. Eu preciso ter 1000 inscritos no canal. Por favor, o teu dedo não vai cair, o teu dedo não vai se machucar, teu dedo não vai quebrar. É só você apertar o dedo no inscreva-se. Simples, 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 né? E peço também que você ative o sininho para notificações de novos vídeos. Bom, gente, o Ramon Dias, até o início do ano, ele era técnico do Vasco da Gama, né? Argentino Ramon Dias, né? Grande jogador de futebol, bom técnico, né? Ele era técnico do Vasco da Gama, mas aí ele saiu, né? Não se sabe se ele foi demitido ou se ele pediu para sair, o que foi, né? E um tempo depois ele apareceu no Corinthians, né? É o técnico do Corinthians e o Corinthians até vem fazendo uma campanha de recuperação, né? No Campeonato Brasileiro, estava muito ameaçado de ser rebaixado, agora parece que não está tão ameaçado assim, né? Então, o que eu quero dizer para você sobre o Ramon Dias, né? O Ramon Dias, ele virou outro dia e disse assim: a grandeza do Corinthians é muito maior que a grandeza do Vasco da Gama. Ramon Dias, para com isso, né? Eu não sei, gente, eu desconfio do seguinte: o Ramon Dias está magoado porque saiu do Vasco, né? E aí ele fez essa declaração para espetar o Vasco, a instituição, né? Mas vamos relembrar como o Ramon Dias saiu do Vasco? O Vasco ia jogar com o Criciúma já pelo Campeonato Brasileiro em São Januário, né, em casa. O Ramon Dias, ele botou em campo uma escalação cheia de atacantes, né, com 2 zagueiros, né, e um volante só. Então o meio-campo do Vasco ficou totalmente desprotegido, né? Havia um vazio no meio-campo vascaíno, né? E o Criciúma deitou e rolou. O Criciúma fez 4-0 no Vasco da Gama, em São Januário, né? E podia ter feito mais, né? Por quê? Porque o meio-campo estava despovoado. O Ramon Dias naquele jogo foi absolutamente incompetente. E por isso ele saiu do Vasco da Gama. Aí ele deve estar magoado por isso, porque não ficou no Vasco da Gama. Mas olha, gente, não faz sentido, a declaração totalmente infeliz, né? Corinthians é um grande clube do futebol brasileiro e o Vasco da Gama também é um grande clube do futebol brasileiro, né? Em termos de grandeza, eles se equivalem, ou pelo menos eles quase se equivalem, né? O Vasco da Gama foi o primeiro clube a ser vencedor no Brasil, né, com a maioria de jogadores negros, operários, né, desassistidos, né? Fez inclusão social no futebol, né? O Vasco da Gama construiu o maior estádio da América Latina, que era São Januário, lá nos anos 20, né? O Vasco da Gama foi o primeiro campeão sul-americano em 1948, numa histórica final contra o River Plate, né? Em que o goleiro Barbosa pegou tudo que você possa imaginar. O jogo ficou 0-0 e o empate era do Vasco, né? O Vasco ganhou vários títulos, né? Mais de 20 títulos estaduais, ganhou 4 campeonatos brasileiros, ganhou 3 campeonatos ao nível sul-americano. Então, a grandeza do Vasco é muito grande, o Vasco é gigante, né? Eu sei, nos últimos 25 anos, o Vasco decaiu muito, né? Por causa de um cidadão chamado Eurico Miranda. Mas isso não apagou a grandeza do Vasco. O Vasco é muito grande. O Vasco é gigantesco. O Vasco tem uma torcida maravilhosa. O Vasco é o clube que eu amo. Amo, né? Eu sou português, vocês sabem, né? E português que não é vascaíno, você desconfia, né?
porque português tem que ser Vasco da Gama, né? Então eu amo o meu clube, apesar de tudo que tem acontecido nos últimos 20 anos, né? Eu amo o meu clube. E não é você, Ramon Dias, que vai dizer que a gente é menor. A gente não é menor. O Corinthians é um grande clube, né? Mas a gente também não fica para trás, né? Bom, gente, é isso. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Se você é vascaíno, você compartilha esse vídeo. Vamos mostrar nosso orgulho de sermos vascaínos, né? E se você quiser, eu tenho aqui no canal mais de 700 vídeos sobre diversos assuntos, né? Além de futebol, também política, história, aulas de administração, porque eu fui professor de administração por mais de 20 anos, né? Temos 119 aulas de administração, né? Eu tenho cinema, história, teatro, novelas, fofocas, livros, muita coisa que a gente conversa aqui. Então você escolha seus vídeos de preferência e boa assistência. Muito obrigado.